eu criei uma função que, para quaisquer par de variáveis qualitativas, já vai me gerar o resultado. Aí vocês já vão enxergando alternativas de automação em que vocês entregam simplesmente o conjuntão. A gente vai esse conjuntão variável por variável, par por par, e a depender do tipo de uma e de outra variável, a gente já chama essa função aqui para gerar o resultado par a par de associação entre as variáveis. Porque, no fundo, o nosso objetivo vai ser estudar associação. A gente está construindo aqui o alicerce para fazer essa brincadeira. Você vai querer estudar associação entre variáveis que podem ser as duas qualitativas, uma qual e outra quant, ou as duas quant. Então, a gente começou a estudar associação entre variáveis. Eu posso querer estudar associação entre uma qual e uma quant. Eu vou usar um gráfico de barras? Não, porque eu já sei que quant não funciona com gráfico de barras. Quem funciona com gráfico de barras é qual. E agora, o que é que eu faço? Dá para trabalhar o estudo de associação entre uma qual e uma quant? Como é que eu faço isso? Vou passar uma ideia para vocês a partir de agora. Estudando, por exemplo, a associação entre tempo até a falha e fornecedor. Aí vocês percebem que aqui eu não tenho uma função, né? Tá cru aqui, né? Eu não criei a função, como eu tinha feito antes. Deixa eu criar, é justo, né? Aqui eu defini quali quali. Deixa eu definir a função quali quantis. Quali quantis. Eu não vou ter mais esse stacked. Aí aqui eu sei que essas linhas abaixo têm que estar indentadas para participar da função, não é? Então eu vou ter um título que vai ser função do primeiro e do segundo argumento da função que eu estou criando. Eu vou imprimir esse título. Aqui eu vou exibir o conjunto de dados envolvendo apenas as variáveis número 1 e número 2, ó. Então, se você quiser separar um subconjunto do seu conjunto de dados original, você pode informar esse subconjunto entre colchetes. O nome das colunas entre colchetes, dentro dos colchetes que te permitem acessar coluna por coluna, né? Então, exemplo, para brincar com isso aqui, né? Ah, na verdade, eu queria lá de data, eu queria só um subconjunto de data. Lembrando aqui na preocupação de cá, porque eu tenho muitas colunas. Você pode começar estudando algumas colunas. Se eu quiser estudar só as duas primeiras, né? Eu quero estudar somente as colunas. Então, primeiro eu passo o colchete para dizer que eu vou passear pelas colunas, né? A princípio. Daqui a pouco eu mostro a vocês que dá para passear pelas linhas também, mas estamos falando sobre colunas. E agora eu vou passar uma lista informando quais são as colunas que eu quero. Como é que eu defino uma lista? Com termos entre colchetes. Então lá vai eu passar de novo o colchete. Então eu quero estudar só fornecedor, fornecedor e degradacal. O meu conjunto de dados, que a princípio tem 4 colunas, está sendo reduzido a um conjunto com apenas 2 colunas. Então, é o que está acontecendo com essa linha 7 aqui, né? Aí eu estou construindo uma exibição dos resultados dessas duas colunas, só que agrupados pela segunda variável. Eu quero ver como é que fica o extrato da primeira variável em função da segunda variável. Só que eu não quero ver o conjunto de dados como um todo. Eu quero ver apenas a descrição desse resultado que foi agrupado pela variável número 2 sobre a variável número 1, que seria a variável quantitativa, né? A variável número 1 aqui é a quantitativa, a número 2 é a qualitativa. E aí depois eu faço um gráfico do tipo boxplot. Deixa eu colocar a indentação aqui para ficar bonitinho. No caso, eu estou construindo a variável que vai ficar nas colunas vai ser a quantitativa e ela vai ser agrupada pela variável qualitativa. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui, né? Eu vou ter um boxplot para cada categoria da qualitativa. Boxplot eu faço para quantitativas, né? E a gente compara os boxplots ao longo das categorias da qualitativa. Se eles forem semelhantes, é porque não existe associação. Se não, é porque existe associação.
eu quero que esse gráfico seja vertical, ele poderia ser horizontal também. Eu vou até incluir aqui mais um parâmetro que eu vou chamar de pvert. Que hora eu posso querer esse gráfico vertical, hora eu posso querer ele na horizontal, né? Aí coloco um título para o eixo Y, que vai ser da quant, e um título para o que vai ficar na horizontal. Eu poderia até talvez ter outros nomes, ao invés de varname 1, varname 2, eu poderia ter quali, ou quant, né? Quant, name 1. E ao invés de ser varname 2, seria quali, quant name. Aqui seria quali name. Onde tinha varname 1, eu vou colocar quant name. Onde tinha o varname 2, eu vou colocar quali name. Pronto. Então, aqui eu estou definindo a função qual e quant e depois eu executo pensando nessas duas variáveis. Vou executar que ela só vai ler, fez a leitura, agora a função existe. E agora eu vou dizer que quantName é tempo falha e qualiName é fornecedor. E por enquanto, eu não desejo que esse gráfico venha. Aliás, eu desejo que ele venha na vertical. Então, o terceiro argumento, primeiro, segundo, terceiro argumento, eu quero que venha na vertical, então aqui seria tudo. Eu costumo fazer assim, eu gosto de colocar o nome dos argumentos porque me ajuda muito, sabe? Eu acho pedagógico. Embora que eu ocupe mais espaço, é mais difícil de eu confundir as coisas. E desse jeito eu não preciso nem obedecer essa sequência bonitinha. A função vai funcionar do mesmo jeito, né? Quando eu executo, olha só o que está acontecendo, né? Primeiro eu pedi para ele gerar o display da descrição dos dados da quant em função da quali, né? E depois eu pedi para ele exibir o gráfico. Como tá Como? Eita! Aqui era para ser antes, ó. O que eu tinha definido antes, né? É verdade. O que é que a gente tem, né? O que é que esse comando describe está fazendo? E agrupado pela variável quali, né? Para cada categoria da quali, ele traz estatísticas descritivas da variável quant. Então, para o fornecedor A, eu tenho 353 observações. Qual foi a média do tempo até a falha para o fornecedor A? Foi de 31,78 unidades de tempo. Qual foi o desvio padrão? 21,27 unidades de tempo. Qual foi o valor mínimo? 10,22 unidades de tempo. Qual foi o primeiro quartil? Aquele que aparece no box plot. 15,88. O segundo quartil, a mediana. Tudo isso para o fornecedor A. Para o fornecedor B, eu tive 226 observações, em média o tempo até a falha de 2,23. Diego já está entre nós já? Diego? Sim, sim. Pronto, Diego. Eu só estava esperando você chegar mesmo. Me diga uma coisa, Diego. A gente pode bater o martelo para as aulas serem nas quintas-feiras, de 8 ao meio-dia, e a gente não precisar se encontrar nas terças-feiras? Para mim, sim. Pode? Então, todo Isso mundo que mesmo. tem vindo já concordou. Só não escutei ainda Amanda, mas aí Igor vai conversar com ela. Diego, olhando para cá, meu irmão, você acha que tem associação entre o fornecedor e o tempo até a falha? Vou começar melhor. Hum.
Tem sim. Tem? Qual Tem seria o sim. fornecedor mais promissor para mim que estou contratando? O A ou o B? O tempo tá fora, no caso, quanto maior, melhor, né? Quanto maior, melhor. Exatamente. Então, lá mesmo. O A, né? É melhor É, contratar A do que B, né? O tempo até a isso, falha em A, ó, em média de quase 32 unidades de tempo. Em B, falha bem rapidinho, ó, isso. 2,23. Tá? Então, veja, a gente está conversando sobre associação aqui. Tem a associação entre o fornecedor e o tempo até a falha dos equipamentos. Graficamente, dá para ver isso perfeitamente. Ó. Eu tenho aqui o gráfico de A. Ah, inclusive, os outliers estão todos em A. Aqueles pontos abertos estão todos em A. Está aqui a linha da mediana, ó, que a tabela me informa, né? A mediana de A foi 24,2. Essa linha aqui tocaria o 24,2 no eixo Y. Então, embora que A apresente uma dispersão maior, de fato, a amplitude, a diferença entre o mínimo e o máximo de A é bem grande, é de 10 até 121. É de cerca de 110 unidades. Para B, essa diferença cai para menos de 4, para cerca de 5, né? Então, embora que em A Senhor. aconteça uma dispersão maior, os dados são mais promissores. Os condicionadores de ADA demoram bem mais para falhar. Enquanto em B você tem uma concentração grande, que é bom, né? Você tem ali um certo nível de controle, mas ao mesmo tempo é terrível, porque é uma concentração de valores muito próxima de zero. Então, Só para você poder, sabe que vai quebrar rápido, né? Consumindo de B. Pode falar. poder analisar, fazer a descritiva do meu projeto. No caso, eu tenho que pegar a variável principal e analisar por cada uma das outras variáveis, e depois o conjunto delas. Boa tua pergunta. Então, vamos supor que você tenha lá dezenas de colunas, né? Então, o primeiro passo é você saber daquelas colunas qual é a mais importante. Das outras colunas, vai ser importante você identificar quais seriam as importantes também. Porque você pode fazer, digo, para algumas delas, esse tipo de análise que eu estou apresentando. Professor, se eu tiver 100 variáveis, eu vou fazer para as 100? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Existem outros caminhos, né? Para quando você quer analisar uma massa, uma quantidade de variáveis maior, utilizando apenas uma estrutura gráfica, ao invés de diversas, né? Quando chegar na hora, eu apresento para vocês essa alternativa. Né? Por enquanto, nesse momento introdutório, vale a pena vocês separarem algumas, duas ou três, as mais importantes, e estudarem essas associações a partir dessas alternativas que eu apresento. Eu digo, Entendeu? show de bola. Então, a gente viu como estruturar graficamente de maneira tabular estudos de associação entre duas quali, entre uma quali e uma quant, e agora vai ser entre duas quant. Aí, de novo, eu poderia ter um gráficozinho. Aliás, eu poderia ter uma funçãozinha expressando isso, resumindo a chamada dessas três linhas. Ó. Ao invés de eu estar repetindo a chamada das três linhas, sempre que eu precisar fazer um gráfico envolvendo duas quantitativas, eu guardo numa função. É uma das razões para você utilizar funções, é você reutilizar código, você resumir a quantidade de código que você precisa implementar. Então, deixe-me definir a função quali, aliás, quant association. E recebe como variáveis duas quantitativas, a varname1 e a varname2. Essas linhas aqui não vão ser lidas, não vai rolar para o nosso caso aqui, mas deixa eu identar todas elas, né? Se eu seleciono todo mundo e teclo Shift, ele já identa todo mundo. Ele já vai fazer do jeitinho que eu quero. Vou executar para que o robô, o computador, possa compilar e reconhecer. Ah, ficou faltando os dois pontinhos. Ó. Quando eu defino uma função, eu tenho que concluir a linha de definição da função com dois pontinhos. Ó. A maneira que o Python se comunica com a gente para exibir erros também ajuda muito, viu? Nem toda linguagem traz essa facilidade para você identificar onde é que está o erro. Então, agora eu quero estudar a associação entre tempo até a falha
e número de reincidência de falhas, que são duas variáveis quantitativas. Eu quero fazer um estudo gráfico disso aí. O gráfico que ele me gera é o scatter, ou gráfico de pontos. Aí, olhando para essa função aqui, para essa estrutura. Igor, você diria que existe associação entre o número de reincidência de falhas e o tempo entre as últimas falhas? O que é que você acha, parceiro? Eu tava caçando o botão do microfone. Oi? É... Dá pra me ouvir? Dá sim. Alô? Pode falar. Você consegue ver que tem como é que eu posso dizer? Ah, é como se você conseguisse traçar, tipo, duas retas, assim, né, ortogonais, e fosse uma relação mais próxima, né? Tipo, o resto tende a se dispersar mais. Ou seja, é difícil de você expressar associação aqui, né, Igor? Você tenta, Isso, sofre para cá, exatamente. sofre para lá. Porque a ideia de associação, a ideia mais simples de associação, quando eu penso em duas quantidades, é aquela associação linear, né? Será que as variáveis elas têm uma associação positiva? Ou seja, quando o valor de uma cresce, o da outra cresce? Será que é negativa quando o valor de uma cresce, o outro diminui? Não seria o caminho mais curtinho para você começar a entender a ideia de associação entre duas quantitativas. Você pode ter também associações parabólicas, né? Ou outros ajustes, além do ajuste linear. Mas o fato é que você enxerga uma forma no caminho que uma variável vai seguir quando você mexe no valor da outra variável. E aqui está doendo muito para fazer isso. Por exemplo, ó, se eu tivesse uma associação linear e positiva, para valores pequenos do número de incidência de falhas, eu teria valores pequenos do tempo até a falha. Mas não é bem o que acontece apenas, ó. Eu tenho um grupo de indivíduos que, para valores pequenos da incidência de falhas, tem valores pequenos do tempo falha. Por outro lado, eu tenho situações em que eu tenho um número pequeno de incidência de falhas e um tempo entre falhas muito grande. Acontece a mesma coisa quando eu sigo crescendo com o número de incidência de falhas, né? Eu tento identificar um padrão à medida que eu vou aumentando o número de incidência de falhas, está difícil de enxergar esse padrão, essa relação. Mas uma coisa parece ser clara. Quando eu aumento o número de incidência de falhas, eu tenho uma redução do valor da nuvem, né? Tem uma nuvem de dispersão aqui, mas quando eu faço crescer o número de incidência de falhas, essa nuvem parece que fica mais pesada, vai baixando, né? Então parece existir uma associação não tão expressiva e aparentemente negativa, em que quando você faz o sistema experimentar muitas falhas, ele tende a ter tempos entre falhas reduzidos. Esse comportamento ele é bem comum em sistemas quaisquer, assim, sistemas tecnológicos e até biológicos, né? Quanto mais tempo, eu vou envolver aqui a ideia de idade, né? Quando você vai ficando velho, você tende a fazer mais visitas ao médico. E quanto mais você vai ficando velho, menor vai ser o tempo entre necessidades de você ir ao médico por questões de recuperação da saúde. Não é de prevenção, não é de manutenção da saúde ou promoção da saúde, é de recuperação da saúde, né? Então, isso meio que parece acontecer aqui, mas não de uma maneira tão explícita, não. Você não tem um padrão linear ou não linear evidente de associação. Você pode até dizer que existe um padrão não linear, mas você não sabe qual é o componente de não linearidade que você ajustaria aqui. Quando você tem situação desse tipo, modelos como redes neurais são bem interessantes, porque você constrói artificialmente uma arquitetura que simula o comportamento natural dos neurônios. A gente não sabe bem como é que meus neurônios estão se conectando aqui na minha cabeça para eu poder verbalizar o que eu estou verbalizando para você, né?
Então, quando eu construo uma rede neural artificial, vai acontecer isso. Podem existir padrões não lineares no meu raciocínio que uma rede neural simula, imita. E aí, daqui a pouco, consegue captar padrões não lineares que eu, a olho nu, humanamente falando, não consigo. Tá? De qualquer maneira, o que eu tenho aqui é um plano cartesiano e os pontos pensados nesse plano cartesiano são justamente os pontos, as coordenadas que representam o tempo até a falha, o número de incidência de falha de cada um dos equipamentos. Tá? Ok, então a função foi a função plot, só que agora o tipo scatter está tudo dentro das opções de data frame que a gente tem. Não utilizei o Matplotlib, embora que eu tenha conversado com você sobre isso. Nas próximas aulas, com certeza, a gente vai usar, viu? E aí a gente conclui essa ideia de apresentar graficamente os nossos dados, a dispersão, a variabilidade dos nossos dados, inclusive discutindo a associação. E tem chance de falar sobre um terceiro nível de descrição de dados. Então, o primeiro nível são as distribuições de frequência, o segundo nível são os gráficos, e o terceiro nível são as medidas. Então, embora que eu tenha um gráfico que fale muita coisa, às vezes ele fala tanta coisa que confunde quem está recebendo. Por exemplo, um box plot, para o desavisado, não é trivial de entender. Então, às vezes, uma medida sozinha consegue expressar o que você deseja. Eu sempre gosto de usar como exemplo as notas de vocês ao final do semestre, que é aquela coisa que acompanha vocês desde o começo da vida acadêmica de vocês, né? Desde quando entraram na escolinha lá, vocês têm recebido notas que ao final do período vocês são resumidos por uma média dessas notas. Então, às vezes, uma medida dessa fala mais, é mais fácil de comunicar do que um gráfico ou uma tabela, tá? E aí a gente tem as medidas de posição e de dispersão. Aí me permitam voltar para os slides e trazer um pouco dessas teorias, tá? Então, agora eu estou nas aulas 5 e 6 de estatística descritiva, e aqui eu concluo o slide descritivo, em que eu começo a falar sobre as medidas. Ah, é na 3 e 4 que eu já começo a fazer isso, né? É que eu já começo a falar sobre moda. Então, dentre as medidas, a gente tem as de posição e as de dispersão. As de posição servem para a gente fazer previsões, fazer sínteses, fazer diagnósticos. Então, a média de vocês ao final do semestre é uma medida de síntese. Com a sequência de notas de vocês ao longo do semestre, eu posso prever qual é que vai ser a nota de vocês no próximo semestre. Assim como é possível diagnosticar, a depender de um resultado, qual seria a medida que resume aquele indivíduo que apresentou aquele resultado. Por exemplo, existem resultados que estão mais associados ao sexo masculino do que ao feminino. Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa acabou de sofrer um acidente de carro. Morreu num acidente de carro. É mais provável que tenha sido um homem ou uma mulher. Quem é que se expõe mais no tráfico? Homem se expõe mais do que mulher. Então, quando eu digo para vocês um dado, uma evidência, e meio que reflete o futuro, eu consigo fazer um diagnóstico que está por trás daquilo que aconteceu, né? Como seria o futuro, entre aspas, né? É mais provável que tenha sido um homem. Então, dou um passo para trás, eu estou fazendo um diagnóstico. Morreu? Acidente de trânsito? Então, é mais provável que seja um homem. E dá para trazer outros dados. Por exemplo, dá para ver que é um jovem. É mais provável que seja um jovem. E não um senhor ou um adulto. Porque o jovem se expõe ainda mais. Um homem jovem se expõe ainda mais do que um homem adulto. Então, o que eu estou verbalizando aqui é um estudo de diagnóstico. E eu estou me baseando na moda. Porque quando eu digo que é mais provável, eu estou usando a moda como referência. O que é a moda? Aquilo que mais acontece, aquilo que é mais comum, aquilo que é mais provável. Então, você pode usar a moda para fazer previsão, para fazer diagnóstico e para fazer síntese também, né? Ela se baseia, então, numa distribuição de frequências, porque eu passo pela distribuição de frequências para eleger quem é que foi mais comum, ou mais frequente, ou mais verificado, né? Mais observado. Para variáveis qualitativas, não é difícil você obter a moda.
Você obtém ela da distribuição de frequência. A coisa complica um pouco quando você chega nas variáveis quantitativas. Ou seja, pensando nas qualitativas, ah, aí eu estou aqui no Describe ainda que resume essas medidas todas, né? Eu ver onde é que eu entro em moda aqui. Eu passei direto. Não tem não. Não tem não. As funções sobre moda não. Quando eu chamo a função describe do meu conjunto de dados, ele me entrega as estatísticas, a maioria dessas de resumo, né? Ao longo das variáveis do meu conjunto. Em especial aqui, como eu tenho pelo menos uma variável quantitativa, ele vai focar nas quantitativas, tá? Quando eu executo essa função describe, pensando agora em variáveis qualitativas, deixa eu tentar fazer isso. Vou voltar mais para baixo. Eu quero somente as variáveis qualitativas. Fornecedor e degradação. Aí ele vai focar nas medidas interessantes para as variáveis qualitativas. Como, por exemplo, aquilo que é mais frequente. Então, aqui eu tenho a quantidade de observações de cada uma das variáveis. Aqui eu tenho o número de categorias de cada uma das variáveis. Fornecedor eu tenho 2 tipos, né? A e B. Degradação, 3 tipos, baixo, médio e alto. E aqui ele informa a nossa moda. Aquilo que foi mais comum. Então, para fornecedor mais comum foi A e para degradação mais comum foi baixo. A gente já viu isso em outros resultados, né? E aqui ele informa a frequência desses carinhas, né? Daquilo que foi mais comum. Então, quando eu chamo a função describe, passando apenas as variáveis qualitativas do meu conjunto, ele me entrega a moda como sendo uma medida de síntese. Pessoal, por que é que ele não me entrega mediana? Por que é que ele não me entrega média? Me diz aí, Henrique, por que é que ele não está me entregando essas coisas? Ele médio. Não tem. Porque ela é qualitativa, né? Perfeito. Se é qualitativo, eu não consigo. Inclusive, eu até consigo a mediana para ordinal, mas aqui o Python com a função describe não está fazendo isso, né? Mas, por exemplo, para fornecedor, eu não tenho como somar e dividir, né? Até mesmo para degradação, não tenho como somar e dividir. A mediana ela faz uso dessa ordenação, né? Então, daria certo aqui para degradação, embora que ele não entregue. Ele entrega a moda, mas não entrega a mediana. Por outro lado, sim, pode falar. Por exemplo, quando for baixo, médio e alto, né? Ordinal, sabe? Isso. Aí você poderia obter a mediana. Só que o Python não está te entregando isso com a função describe. Talvez você precise implementar na mão. Então você primeiro ordena e depois vê qual foi o indivíduo que ficou naquela posição central. E pega ele como eleito para ser sua mediana. Mas é ordinário com base em tudo. Com base na qualitativa. A gente não definiu ela como sendo ordinal ainda há pouco, a gente não disse que ela era categórica ordinal, então você consegue colocar em. Não, mas Se assim, você chama o comando sort, ele vai ordenar. não. Só que ele não ordenaria tipo, já no jeito baixo, médio e alto. No caso, Perfeito. mediana seria o médio. Não. Não, é só você. Não, às vezes pode não acontecer de ser o valor médio, né? Pode ser que tenha tipo, muito baixo Isso, e pegue a maior parte. Pegue mais da exatamente. metade. E passa da metade. Aí a mediana seria o nível baixo. E aí, para responder isso claramente, você vai pegar o cara que vai ficar na posição central. Agora, se você chama a função describe de maneira genérica, ela vai priorizar as quantitativas. Você poderia também fixar aqui as quantitativas, mas não precisa, né? Mas sempre que eu paguei estatística, quando o número é par, qual é a mediana? E, tipo, Pronto. fica 2, né, ali no meio. Boa tua pergunta. Deixa eu voltar lá para os nossos rascunhos para responder isso aqui. Cadê?
Eu fechei, pô. Não. Alguma média entre alguma coisa assim. Ah, tá aqui, ó. É o ponto médio desses valores que ficaram na posição central. Distribuição. Então, mas quando for uma qualitativa ordinal, Aí se for você tipo, entra com a regra semântica. Eu vou aproveitar se for tipo, a sua pergunta para escolher responder. baixo e médio, por exemplo. Os dois Eu vou centrais. colocar até no exemplo aqui. Se você tiver uma quantidade de par de observações, pronto, é que eu estou exemplificando, eu estou aproveitando um quadro que eu já fiz antes com uma turma para poder conversar com você, né? Então, respondendo, se baseando no conjunto que a gente começou a brincar hoje. A mediana aqui eu sei que é 300, que é o cara que fica na posição central. Se eu tivesse aqui um 400, aí a mediana seria um valor entre 300 e 400. Então, eu criaria um valor aí e eu vou adotar o ponto médio como regra para separar os dados ao meio. Então, pensando nesse conjunto como está, o valor 350 seria a minha mediana. Eu faria uma média com dois. Um ponto médio entre o que ficou à direita e o que ficou à esquerda dessas posições centrais, né? Ou na posição n sobre 2, em que n é o tamanho da amostra, e n sobre 2 mais 1. Eu tenho aqui 4 observações, vou fazer alguma conta entre o cara que ficou na posição 4 sobre 2 e o cara que ficou na posição 4 sobre 2 mais 1. Posição 2 e posição 3. E se eu tivesse uma variável qualitativa? Ordinal, no caso, pensando, esse danado não tá gelando, velho. Porque eu tô com calor e eu não sou de sentir calor. Vamos pensar aqui na variável degradação. Tá aqui o exemplo. O 0 significa nível baixo, 1 significa nível médio, 2 significa nível alto, né? Degradação. Eu tenho 11 observações, eu dei sorte aqui, ó. Por ter 11 observações, eu vou pegar simplesmente o cara que vai ficar na posição central. Quando eu tenho um número ímpar de observações, eu pego o cara que fica na posição n mais 1 sobre 2. Se eu tenho 11 observações, eu vou pegar o cara da posição 6. 11 mais 1 sobre 2. Nesse caso aqui seria o nível médio de degradação, né? Mas e se eu tivesse isso? Vou colocar aqui assim, exemplo 2. Se fosse assim, né? Aí eu estaria procurando o cara da posição n sobre 2, que é o cara da posição 6, e o cara da posição 7. E agora, né? Eu não posso somar 1 com 2 nesse caso, porque 1 é nível de degradação médio e 2 é nível de degradação alto. Aí entra o conceito semântico, né? É a ideia de você bater na estatística e extrair dela o que você quiser. Eu posso dizer, pensando em mediana, tá? Que metade das observações são de nível de degradação até médio. É verdade? Até médio. Se 1 representa médio, eu tenho aqui metade das observações. Nesse caso, eu estou defendendo a mediana usando o 1 como referência. Ou eu poderia fazer diferente. Isso aqui é a opção 1, viu? Vale tanto um quanto a outra. Metade das observações são nível de degradação de ao menos alto. Porque, de fato, a segunda metade parte do 2. Então, aqui eu estou defendendo a degradação de nível médio como sendo a mediana. E aqui eu estou utilizando o nível alto como sendo a mediana. Tu compreendeu? Eu estou passando de uma mesma estatística, duas mensagens um pouco distintas. Ora eu destaco um lado bom para quem vende, ora eu destaco um lado ruim para quem vende. Então, o analista é quem vai escolher o caminho a seguir, né? O que eu não posso é criar um nível de degradação intermediário entre médio e alto, porque a variável é qualitativa. Tá?
Ok. Voltando aqui para os nossos códigos. Então, quando eu chamo a função describe, eu obtenho, além dos tamanhos das amostras, a gente já tem visto isso antes, né? Eu tenho o valor da média, que é uma medida de posição. Eu tenho o valor do desvio padrão, que a gente vai conversar ainda há pouco. O mínimo, os quartis e o máximo. Eu tenho uma descrição bacana. Pena que eu não tenho a moda aqui, né? Eu vou deixar um compromisso para vocês implementar ou descobrir como é que se obtém a moda Xubber a partir de Python. O encaminhamento eu deixo com vocês, tá? Ok. Uma outra medida que eu tenho, além da moda, é a mediana, que a gente já começou a conversar. Essa é a formulação para a moda Xubber, para quem for implementar. Eu vou pedir que vocês primeiro procurem se já existem pacotes que calculam a moda Xubber, se não, vocês implementem, né? Então, basicamente, qual é o algoritmo da moda Xubber? Isso é para variáveis quantitativas, tá? Em especial as contínuas, em que você vai tender a não ter valores repetidos, ou em que a repetição não implica em que aquele valor seja realmente o mais verossímil, né? Então, primeiro você procura por aquele intervalo que é o mais frequente. E daquele intervalo você elege um valor. Houve um tempo em que eles adotavam o ponto médio. Mas a moda Xubber é melhor do que o ponto médio. O que é que acontece com a moda Xubber? Depois que você identifica esse intervalo que é o mais comum, ou o intervalo modal, a classe modal, você verifica as frequências dos intervalos vizinhos a esse que for o mais comum. E aí você vai promover uma média ponderada respeitando essas frequências dos vizinhos. Se o vizinho à esquerda é mais frequente, a moda vai ser puxada para o lado esquerdo. Se o vizinho à direita é mais frequente, a moda vai ser puxada para o lado direito. Então, ele leva em consideração não apenas a densidade do intervalo modal, mas também dos dois vizinhos. Ao final, a gente tem essa equaçãozinha. A ideia de pensar cientificamente, né? A ideia dele foi simples e fantástica. Então, ele tem uma reta que passa pelo ponto limite inferior da classe modal e frequência da classe anterior, e passa pelo ponto limite superior da classe modal e frequência na classe modal. E uma reta aqui. Ele faz a mesma coisa com outro intervalo. Pega o ponto limite superior do intervalo modal e frequência do intervalo posterior. E o ponto limite inferior da classe modal e frequência da classe modal. E traça uma reta. O ponto de encontro entre essas duas retas é a moda de Xubber. Esse ponto de equilíbrio, né? Vocês percebem que esse ponto ele vai caminhar para a esquerda ou para a direita, a depender da frequência dos vizinhos. Então, a fórmula em si, né? Esse L, quem é? É o limite inferior daquele intervalo que contempla a moda. Então, o primeiro passo do algoritmo tem que ser identificar qual é o intervalo mais frequente. Eu já construí a distribuição de frequências, vou identificar um intervalo mais frequente. Esse intervalo vai ter um limite inferior. Vocês vão lembrar que quando a gente constrói a distribuição de frequência usando o value count, ele te informa os intervalos bonitinhos. Tá? Esse ΔA e ΔP são construídos a partir das frequências da classe modal e dos vizinhos, da classe anterior e posterior. O ΔA, na verdade, é a diferença de alturas, ou de frequências, entre a classe modal e a classe anterior. Tem aqui a altura da classe modal, tem aqui a altura da classe anterior. Esse ΔA é a diferença entre essas duas alturas. O ΔP é a diferença entre as alturas da classe modal e da classe posterior. E esse H é o comprimento, ou a amplitude da classe do intervalo modal. Então, se você não encontrar essa função implementada, eu sugiro que vocês implementem. Eu não encontrei, tá? Nas minhas buscas. Se puderem me ajudar nisso aí, eu agradeço também. Então, eu tenho a moda, eu tenho a mediana, que eu começo a apresentar nas aulas 5 e 6. Isso que eu conversava com vocês há pouco, né? Coloca em ordem, pega o cara que ficou na posição central. Se for um número ímpar, você pega o cara da posição n mais 1 sobre 2. Se for par, você pega os dois centrais e faz alguma operação sobre eles ou constrói alguma argumentação semântica, se baseando nesses vizinhos aí, se for necessário, né? Que às vezes eles podem ser iguais também, esses vizinhos, né?
E aí entra a ideia de quartis que a gente meio que já discutiu quando eu apresentava para vocês box plot. A ideia de quartis também pode ser extrapolada eu pensando em qualquer proporção entre 0 e 100%. Então, por exemplo, o primeiro quartil é o valor que acumula abaixo dele 25% dos dados. Eu poderia querer o valor que acumula abaixo dele 1,5% dos dados. Seria o quantil 1,5%. Então, a ideia de quantil envolve a ideia de quartil e vai além, né? Permite qualquer proporção entre 0 e 100%. É onde entra na conversa que a gente estava tendo com o Paulo, né? Com o Felipe. Que às vezes ele está preocupado naqueles indivíduos, os 5% com valores mais elevados ou com valores mais baixos, né? Então, ele está procurando por um quantil específico. Aqui eu exercito a ideia de calcular a mediana. Ó. Peguei o cara da posição central lá entre... Se eu tenho 10 observações, seria o cara da posição 5.000, que não existe, né? Vou computar aqui o ponto médio entre o cara da posição 5 e da posição 6. Para obter o primeiro quartil, né? Eu olho a primeira metade e calculo a mediana da primeira metade. Então, quando eu olho para a primeira metade, eu tenho 5 observações, o cara da posição 3 é o primeiro quartil. Quando eu olho para a segunda metade e tento separar ela ao meio, eu obtenho o terceiro quartil. Então, é mais ou menos esse é o caminho mais simples para você calcular quartis ou quantis em geral, né? E a última medida de posição é a média, que todo mundo já conhece. Eu somo todas as observações. Aqui está o símbolo grego que implica na ideia de somar. Esse S maiúsculo em grego. Eu estou somando x e esse é o índice. Ora ele é 1, ora ele é 2, ora ele é 3. Então aqui eu estou somando x1 com x2, com x3, com x4. Até chegar no último de índice nzinho. Então nzinho aqui continua sendo o tamanho da nossa amostra, né? Somo essas quantidades e divido pelo número de observações que eu somei. É assim que a gente calcula a média, né? Soma todo mundo e divide pela quantidade desse todo mundo que eu estou somando. E aí vale a pena vocês trabalharem com as 3 medidas sempre possível, porque entra a discussão sobre essa presença ou não de outliers, de assimetria e tudo mais, né? Já que a média envolve todo mundo, ela vai ser influenciada pelos outliers. Então, quando você confronta a média com a mediana, por exemplo, você percebe se existe ou não outlier, ou se existe ou não assimetria, né? É uma das coisas que preocupa muita gente. A média ela envolve todo mundo e vai sofrer essa influência, enquanto a mediana e a moda a princípio também não vai sofrer. Se a média e a mediana forem iguais, não tem. Aí não tem. Se a média não é possível ainda que exista outlier se a média for igual à mediana, não tem nenhuma implicação não. Porque você pode ter realmente simetria, está discutindo aqui simetria, né? Você pode ter dados simétricos com outliers à direita e à esquerda. Pontos abertos para mais e para menos. Até de maneira simétrica. Depende daquele 1,5, né? E isso é só cair fora daquele 1,5, né? Então você pode ter a média igual à mediana tranquilamente e ainda existir outlier. Quando a média e a mediana são próximas entre si, aí você se aproxima de uma ideia de simetria. Aí quando você inclui a moda, também é bacana, porque a moda destaca onde é que está a maior massa de probabilidade, né? A maior massa de frequência relativa. Então, quando as três coincidem, é massa, que você tem um modelo, uma distribuição muito bem comportadinha, né? O que não é tão frequente na prática. É mais comum que a média seja puxada para valores estranhos. Então, por exemplo, quando a média é maior do que a mediana, é porque você tem outliers à direita. A média foi puxada para a direita. Quando a média é menor do que a mediana, você tem outliers abaixo, à esquerda. Que a média foi puxada para baixo. Né? Outliers ou todos? Para influenciar a média, só precisa de um outlier. Mas quanto mais outliers, maior o poder de influência sobre a média, né? Então, ele só à direita. Pode ser à esquerda também. Pode Pode ser à esquerda também. Pode ser à esquerda também. Não, assim, a média está à direita da mediana. Está Sim, maior. tá maior. Aí só vai ter outliers à direita ou vai ter mais outliers à direita? Mas pode ter também outlier à esquerda. Então, Só que os da direita influenciaram mais. Aí a média foi puxada para a direita. Para a direita da mediana, né?
E aqui, oi, Só pode falar, Demi. falando em relação a esses outliers aí, o que é que estatisticamente a gente poderia considerar em relação à média de posições para fazer a identificação do outlier, né? Porque eu estou acostumado a ver essa classificação quando o dado ele sai 3 vezes o desvio padrão da distribuição, né? A gente considera um outlier, né? Mas esse de média de posição eu não sabia ainda. Se eu poder comentar um pouco. Só precisa ter cuidado, Ademir, porque quando você pensa em três desvios padrões, você está pensando neles em torno da média. A média que, por sua vez, sofre influência de outliers, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Quando a gente usa esse raciocínio, a gente está se baseando na suposição de simetria, que pode ser 3 sigma para mais ou para menos, porque os dados apresentariam um comportamento simétrico. Na verdade, bicho, muita regra que a gente aprende se baseia na suposição de normalidade, sabe? Então tem que se descolar dessa suposição de normalidade para você enxergar com mais liberdade a discussão sobre outliers. Então daqui a pouco talvez seja mais interessante se basear na mediana para avaliar outliers do que na média, já que a média não sofre influência dos outliers como a média sofre, né? Sacou? Aí isso que eu apresentei para vocês hoje, Ademir, que você tem um meio da amplitude interquartílica, que também é uma medida de dispersão, o desvio padrão é uma delas e a amplitude interquartílica é outra delas, e faz você fugir dessa necessidade de simetria. Se você observar, às vezes o box plot ele pode ser assimétrico, mas ainda assim você ter ou não a presença de outliers. Então ele abraça a possibilidade de simetria e de assimetria, ou seja, ele vai além, né? Sacou? Então, no caso, uma técnica interessante para identificação do outlier seria ver o gráfico do boxplot dos dados, né? Ou talvez nem precise do gráfico, porque o gráfico é um apelo mais visual, né? Você pode ter a medida que delimita aqueles bigodes do box plot, né? Deixa eu ir aqui para a imagem para a gente falar olhando para uma figura, né? Ó, isso aqui é um intervalo, ó. Dentre esse limite inferior e esse limite superior, isso aqui é um intervalo. Quem cai fora desse intervalo é um ponto especial, que merece atenção. Se lá você tem um intervalo envolvendo 3 sigma a mais e 3 sigma a menos, aqui você tem um intervalo se baseando em aproximadamente o mesmo raciocínio, né? Porque você tem um meio da amplitude interquartílica a partir do terceiro quartil para chegar nesse limite superior. E no limite inferior você tem o primeiro quartil subtraído desse um meio da amplitude interquartílica, né? Pronto, aqui você tem um gráfico assimétrico que te permite identificar outliers acima ou abaixo dos limites do meu box plot. Tá? Tá bom, parceiro? Aí aqui a gente tem a situação de quando pode usar cada uma dessas medidas, quando não pode usar. Então, embora que seja a mais famosa, a média a gente só pode usar sobre números. E não basta você dizer que degradação baixa recebe 0, degradação média 1 e degradação alta recebe 2. Não basta você fazer essa codificação para que a variável de degradação deixe de ser qual e passe a ser quant. Isso é uma lenda urbana também. Eu continuo tendo uma variável qual aqui. Às vezes o pessoal converte para número, porque aí o computador consegue fazer a conta, né? O computador não para pensar essas coisas. Mas deixa que a conta que ele está fazendo não serve para nada, porque os números não têm significado numérico. São apenas símbolos, né? Ok. E aí, com isso, a gente conclui as medidas de posição. Eu meio que já resumi aqui para vocês também em relação às funções. A função de scribe consegue resumir essa história toda, né? Em boa parte dela, faltando só o modo Zuber. E talvez a mediana para as qualitativas. Então, são dois encaminhamentos aí que eu deixo para vocês. E aí, a gente entra nas medidas de dispersão. A primeira delas é a amplitude. O que é amplitude? A diferença entre o máximo observado e o mínimo observado. Então, quanto maior for esse comprimento, mais dispersão você tem nos dados. E, consequentemente, mais incerteza você tem no seu processo de decisão. Para que servem as medidas de dispersão? Para você falar sobre sua incerteza quando toma decisões.
A média sozinha não te expressa incerteza, a mediana sozinha não expressa, a moda sozinha não expressa. Então, você apresenta uma medida de posição e ao lado você apresenta uma de dispersão. E a gente tem que ter cuidado com essas medidas. Por exemplo, quando eu vou estudar amplitude, é importante sempre que eu expresse a unidade de medida da variável que eu estou estudando. Porque o número 1, por exemplo, pode ser grande ou pequeno. Eu sempre uso esse exemplo, né? Se eu estou estudando a renda de famílias e tem uma amplitude de R$ 1 nessa amostra de indivíduos, eu concluo que as famílias, em termos de renda, são muito homogêneas, porque a diferença de R$ 1 entre quem ganha mais e quem ganha menos não é nada, né? Por outro lado, se eu estiver falando sobre a temperatura média do oceano, uma variação de 1 grau Celsius é muito grande. Pode definir, por exemplo, o fim de uma espécie ou o fim de um território. Por exemplo, Recife está correndo risco já, né? Temperatura se elevando, o nível do oceano subindo e Recife afundando, né? Ficando abaixo do nível do mar, cada vez mais, né? Então, quando eu expresso amplitude, não basta expressar um número, mas eu tenho que expressar também a unidade de medida. Essa regra vale para todas as medidas, tá? Comecei aqui reforçando a amplitude, mas quando eu falo em média, é bom, eu estou falando sobre a temperatura em média, em que unidade de medida expressa lá na descrição do resultado. Estou falando sobre a altura das pessoas, em que unidade de medida? É em metros, é em centímetros? Então, sempre expressem a unidade de medida que vocês estão estudando, né? Quando estiverem interpretando as estatísticas de vocês. Então, como eu aplico uma diferença aqui, ela só pode ser adotada para variáveis quantitativas. E aqui eu trago um exemplo pensando no tempo desempregado de um conjunto de pessoas. A pessoa que passou menos tempo foi 0,3 mês desempregada. A pessoa que passou mais tempo foi quase 12 meses desempregada. A amplitude aqui foi de 11 meses e meio. Ou seja, está acontecendo uma variabilidade grande aí, né? Quando eu penso em tempo desempregado das pessoas. E a partir dessa informação, eu posso ir em busca de entender o que é que está por trás. Por que é que está acontecendo essa variação grande, né? E você inicia seus processos investigativos. Então, os estudos descritivos, em geral, são o primeiro passo que você dá, quando eu falo sobre namorar com dados, né? Para poder pensar em coisas mais sofisticadas. Para poder aguçar a sua curiosidade, inspirar de alguma maneira a você ter novas perguntas e seguir com a sua pesquisa até que ela chegue a um ponto científico bem interessante, né? Uma outra medida a gente já conversou, que é a amplitude interquartílica, que envolve a distância entre o primeiro quartil e o terceiro, que a gente usa para construir os box plots, né? Então, é um comprimento que envolve metade das observações. Essa distância entre o primeiro quartil e o terceiro contempla metade dos dados, né? O problema dessa medida é que ela não contempla a dispersão nos extremos, apenas naquilo que estaria dentro do seu limite de controle, né? Mas não entre os extremos. A amplitude total, ela contempla justamente essa distância entre os extremos. Então, a medida vai ajudando a você interpretar uma coisa, outra a você interpretar outra coisa, e assim por diante, né? Aqui eu trago aquele exemplo novo do tempo desempregado, que a gente já calculou o Q1 e o Q3, só para ilustrar para você. Uma outra medida importante é o erro absoluto médio. Então, aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a média das observações, vou calcular a distância entre cada observação e essa média, vou aplicar um módulo a essa diferença, que às vezes pode ser negativo, e um módulo elimina o sinal. Vou pegar esses erros absolutos e somar e depois dividir pelo tamanho da minha amostra. Pensando lá no nosso exemplo, né? Eu tenho as 10 observações, eu tenho um valor médio de 5 meses, ou seja, em média, em 5 meses você recupera a condição de empregado. Vou calcular a distância entre cada observação e essa média. A distância entre ponto 3 e 5 é de menos 4,7. Diferença entre um e outro, né? Então, ora eu tenho diferença negativa, ora eu tenho diferença positiva.
E se eu simplesmente somo essas diferenças, eu obtenho zero por uma razão muito simples. A média é o centro de gravidade dos meus dados. Então, quando você vai calcular a distância média de todo mundo, a média você vai ter zero, porque ela está bem no fio da balança, né? Sendo ali o ponto de equilíbrio desses pesos que são os números, né? Na sequência, eu aplico o módulo, somo esses valores modulados e obtenho a média, no caso, interpretando, né? Então, a distância média que eu tenho das observações em relação à média, ou diretamente à média, é de 2,4 meses, para mais ou para menos, né? Já que eu eliminei o sinal. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Aí a gente entra na medida da variância, que das medidas é a mais chatinha de você apreender mesmo e de interpretar também. Então, se antes eu aplicava um módulo nessas diferenças, agora eu elevo o quadrado dessas diferenças. Se antes eu dividia a soma daquelas diferenças em módulo por n, agora eu divido essa soma de diferenças quadráticas por n menos 1. E para o momento a explicação que eu dou é que antes a gente subestimava a nossa incerteza e deixou de subestimar quando passou a dividir por n menos 1 e não por n. O pior erro quando você está realizando ciência de dados ou ciência em geral é subestimar a sua incerteza, né? Então essa pequena diferença aqui faz uma grande diferença em termos práticos. Você vai tender a errar numa proporção esperada de vezes. Quando você subestima a incerteza, você termina errando mais do que o que esperava, né? Então aqui o que é que a gente tem agora? Uma medida que se aproxima de uma distância média quadrática de cada observação, considerando a média como referência. E aí fica difícil você interpretar, porque olha, se aqui eu estou estudando tempo desempregado em meses, eu tenho um MAI em meses, eu tenho 2,4 meses, aqui eu elevaria ao quadrado essa coisa e obteria uma resposta como sendo em meses ao quadrado. Difícil de interpretar, né? Então, para ajudar a gente na interpretação, eles resolvem também trabalhar com a raiz quadrada da variância, que é conhecida como desvio padrão. Porque pelo menos a unidade de medida que eu tenho é aquela que eu já estou habituado a estudar, a interpretar, né? Então, usando como exemplo aqui também, só para vocês incluírem o pessoal que está vindo do ensino médio e Lorena que está vendo pela primeira vez aqui. Aqui eu tenho de novo as observações, aqui eu tenho as diferenças entre cada observação e a média. Aqui eu estou elevando essas diferenças ao quadrado, então menos 4,7 elevado ao quadrado me dá 22,09, por exemplo, né? Depois, com essas diferenças quadráticas, eu realizo a soma. Estou realizando essa parte de cima, né? E essa soma eu divido pelo tamanho da amostra menos 1. Eu tenho 10 observações, divido por 9. Então, eu obtenho, afinal, uma variância de 12,35. Notem que se eu calculo simplesmente a média dessas diferenças quadráticas, eu obtenho 11,12. Que em mais de uma unidade é menor do que a variância dividindo por n-1. Isso faz uma diferença porque essa conta é base para outras tantas contas que você faz. Então, se você subestimar a incerteza aqui na entrada, pensando na teoria do caos, né, que envolve tudo isso que a gente faz, qual é a ideia da teoria do caos? Você entrega a condição de contorno e pede para o sistema processar, em particular uma máquina, ele vai processar um resultado que, devido à aproximação numérica que a gente precisa realizar, vai te entregar um resultado que pode ser muito diferente de um segundo resultado, em que você variou apenas um pouquinho as condições iniciais. Então, a ideia de variar as condições iniciais tem a ver, por exemplo, com a quantidade de casas decimais que você vai usar. Aqui eu estou indo além disso, eu estou cometendo um erro muito maior, né? Eu pulo de 11,2 para 12,35, eu tenho um erro bem alarmante, né? Então, dividir por n-1 termina sendo saudável na prática. E, em geral, vocês vão realmente utilizar essa medida. E o desvio padrão correspondente seria de 3,52. Aí, assim como a variância é difícil de interpretar, que você está jogando ponto em cima de conta, né? Mas você teria uma nuvem de pontos transitando em torno do seu centro de gravidade, que é a média. E o desvio padrão seria também uma distância, a média
considerando uma medida de erro quadrático. Não é trivial de você entender, não é? O que você sabe é que quanto maior for o desvio padrão, mais dispersos são os dados. E só isso. É difícil você seguir além. O mais eu consigo interpretar a partir da forma. O desvio padrão, a variância é difícil de interpretar a partir da forma. O padrão tá bom. É grande ou é pequeno? Eu não sei. Eu não sei. Depende da variável que você esteja estudando, depende da unidade de medida que você esteja estudando. Para facilitar nesse sentido, o pessoal resolve adotar uma outra medida que é a função do desvio padrão, que é o coeficiente de variação. Então, você pega o desvio padrão e divide pela média. Aí você passa a ter uma medida adimensional. Parava com a média. Você pega o desvio padrão e divide com a média, porque agora você diz, olha, em relação, agora a relação é matemática, né? Relação aqui significa você dividir uma coisa por outra. Em relação à média, eu tenho uma dispersão de 10%, 20%, 30%, aí dá para você interpretar. A gente só tem que ter cuidado com o coeficiente de variação, porque o ideal é que você o adote em conjuntos em que envolvem valores com apenas um tipo de sinal. Só sinal positivo ou só sinal negativo, né? Pode até contemplar o zero, né? Mas que não contemple os dois tipos de sinal. Por quê? Porque a média ela pode ser puxada para zero, simplesmente por um detalhe matemático, e aí tudo que é dividido por zero explode, o próximo de zero explode, né? Então você vai ter um coeficiente de variação muito grande, vai pensar que os dados estão muito dispersos, mas deixa que não, é só porque a média está se aproximando de zero. E não porque você tem dados se concentrando simplesmente próximo de zero, é porque um sinal positivo elimina um negativo, né? Você faz com que a média se aproxime do zero. Então, muito cuidado com isso, tá? O coeficiente de variação usa principalmente nas situações em que você tem dados envolvendo apenas um sinal, ou positivo ou negativo, contemplando ali o zero também com alguma flexibilidade. Aí no nosso exemplo, a média foi de 5 meses, né? Tempo desempregado. Desvio padrão 3,52. Eu não sei se é muito ou se é pouco. Mas quando eu confronto com a média, eu percebo que é muito. Ou seja, os dados estão muito dispersos. Em torno desse tempo médio de 5 meses. Então, se eu uso uma média, eu tenho aqui dados de 10 pessoas. Se eu uso essa média para prever qual é que vai ser o tempo desempregado da próxima pessoa, eu prevejo em 5 meses, mas com nível de incerteza elevado. Um nível de incerteza de cerca de 70% em termos de coeficiente de variação. Vocês compreenderam? Uma última medida, vocês observam que todas as medidas que eu apresentei até agora envolvem razões, subtrações, exponenciais. E isso você só aplica para número. Então, a gente ainda está carente de uma medida para variáveis qualitativas. Essa medida é o IQV. É um índice dedicado a variáveis qualitativas, um índice de variação, né? Ele se baseia na distribuição de frequência dos meus dados. A gente aprendeu a construir distribuição de frequências e a gente se pergunta, será que essa distribuição de frequências indica muita variabilidade ou indica pouca variabilidade? Então, o IQV é uma medida entre 0 e 1 que resume essa pergunta, a resposta a essa pergunta. Eu envolvo no IQV o número de categorias da minha distribuição de frequências, que é o nosso K, o tamanho da minha amostra, que é o nosso Nzinho, e a frequência de cada uma das categorias, que é esse Nzinho ao quadrado. Deixa eu mostrar um exercício antes de chegar no computador. Aqui eu vou passeando pelos exercícios todos que eu já fiz com alguma turma e que vocês podem aproveitar, viu? Cálculo para moda. Aí está aqui eu apresentando o IQV. Eu peguei um dos exercícios dos meus slides. Está aqui a distribuição de frequência para a variável sexo, no caso, né? Eu tenho um sexo masculino com a frequência de 7 e tenho um sexo feminino com frequência de 6. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. Então, um é masculino, 2 é feminino. E aqui eu coloquei esse Nzinho para lembrar que se trata das frequências das categorias em si, né? Então, o K, nesse caso, é 2, porque eu tenho duas categorias para o sexo, masculino e feminino. O N é 13, porque eu tenho 13 observações.
A frequência da primeira categoria é 7 e da segunda é 6. O que está faltando é eu calcular esses NIs ao quadrado. Então, N1 ao quadrado me dá quanto? Me dá 49, que é 7 ao quadrado. O N2 ao quadrado me dá quanto? 36. Depois que eu tenho esses Nis ao quadrado, eu somo. Quando eu somo 49 com 36, eu obtenho 85. E aí eu vou para especificar a minha fórmula. Deixa eu ver se eu consigo encaixar tudo numa tela só, né? Pronto. Então, o que é que eu tenho aqui? O K é 2, duas vezes o N é 13, 13 ao quadrado, menos 85, que é a soma dos Nis ao quadrado, né? Tudo isso dividido por N ao quadrado, que é 13 ao quadrado, vezes K menos 1, como K é 2, vezes 1. O que eu obtenho aqui é um IQV que beira os 100%. Aí, vamos analisar essa distribuição de frequências, tá? Então, eu tenho um conjunto com 7 homens e 6 mulheres. Se chega uma 14ª pessoa, Henrique, tu acha que vai ser do sexo masculino ou feminino? Acho que vai ter do sexo masculino. Ou seja, se baseando na moda, você prevê o que é mais frequente, né? Com que nível de incerteza? É grande ou pequeno? Sim, é grande. É grande. Porque eu só tenho 13 observações e não poderia existir resultado mais equilibrado do que 6 a 7. Não é? O resultado que me traz mais incerteza é justamente esse que aconteceu. O IQV, quando se aproxima de 1, se aproxima da incerteza máxima. Quando se aproxima de 0, se aproxima da incerteza mínima. Então, aconteceu do IQV nesse caso, dá quase 100%. Se eu tivesse uma outra situação em que eu obtive agora 10 homens e 3 mulheres, tu apostaria em qual sexo para a 14ª pessoa? Masculino. E agora, com tanta incerteza quanto antes ou com menos incerteza? Menos incerteza, porque agora eu tenho uma maior concentração de dados no sexo masculino, ou seja, a diferença entre as frequências agora é mais evidente. Eu não vou ter um IQV se aproximando de 100% como eu tive antes. Meio a meio, 100%. É 100%, exatamente. Se eu tivesse 14 observações, 7 a 7, o IQV daria 1. Exatamente. Então, porque ele não dá para parte, né? Pelo menos lá. É porque ainda está difícil de decidir. De fato, você tem ali 3 de 13 em termos percentuais de possibilidade de acontecer o sexo feminino. Então, ainda é difícil decidir, né? Mas eu não você dá vários então. Isso. Ou se você quiser pensar de maneira mais precisa, não se trata de uma amostra muito grande, mas se você tiver uma diferença muito grande entre as frequências, que subentendido fica o tamanho da amostra, tu entendeu? Se eu tiver, por exemplo, para o sexo masculino uma frequência de 100 e para o sexo feminino uma frequência de 3, o tamanho da amostra cresceu, mas principalmente a distância entre as frequências. Quando você tem uma categoria que se destaca na frequência, o IQV vai tender a ser menor, porque você tem uma concentração de observações numa categoria, né? Ó, na situação 3, ó, todo mundo foi homem. Ó. Quanto é que dá o IQV? Dá 0 ao final, né? Pena que o Python, até onde eu sei, não calcula essas coisas todas. Eu estou por aqui sim, pastor. Pronto, aí com isso eu concluo o conteúdo de descritivo, tá? Mas se vocês quiserem, depois vocês podem... Aqui tem quando pode e quando não pode, né? E aqui tem um conteúdo bacaninho sobre mineração de textos. Olha, Ademir, aí como é que eu quero combinar contigo? Na próxima aula, então, na próxima quinta-feira, eu falo um pouquinho sobre mineração de textos, se baseando nesses slides, e depois tu apresenta um conteúdozinho sobre o assunto. Beleza? Não estou com material pronto aqui. Eu vou enviar para o senhor, e aí o senhor dá uma avaliada nele, e aí a gente pode conversar até amanhã sobre isso. Combinadíssimo. Fechado. Fechado. Beleza. Mas isso aqui a gente deixa para a próxima semana, né? E por enquanto, eu quero que vocês mastiguem a ideia de analisar um conjunto de dados estruturados, né? Porque os textos eles vêm de maneira não estruturada e requerem um cuidadozinho a mais. Como é que fica isso no computador?
E aí, ó, vê como é massa a gente tá com 4 horas, que eu consigo apresentar o conceito e consigo já ir para o computador e a gente ganha em produtividade, né? Ok, já falei sobre o describe. Aqui é para medir a amplitude, ó. Então, vê que coisa, eu tenho aqui o QuantDesk, que é onde eu guardei o describe. O que é que o describe me traz? Eita, que era para ser qual, ó. Vou ter que executar. Acho que quando ele pergunta, ele fala. Ele parou, não foi o miserávelzinho? Não tem nada, não. Eu vou executar aqui tudo que está assim. Tudo que vem antes, né, dessa célula. Deixa eu explicar um pouquinho o que está acontecendo. Quando eu passo muito tempo inativo, é como se eu estivesse ocupando uma linha telefônica lá do pessoal do Google, sabe? Estou ligando aqui para eles. Quando eu passo muito tempo inativo, eu só estou ocupando a linha e não estou usando. Eu estou dando prejuízo para eles. Eles derrubam a conexão. E aí lá vai eu ter que restartar a sessão. Ele está se esforçando aqui para restartar. Depois que ele restartar, ele vai começar a executar os comandos. Deixa eu até limpar isso aqui. Pronto, restartar. Já executou tudo. Que massa. Já. Agora ele já executou tudo. Então vamos lá para o que eu guardei em QuantDesk, que é o describe das quantitativas, né? O que é que ele me entrega? Ele me entrega a primeira coluna, que é uma coluna de índices. Nem aparece um título para ela, que eu tenho aqui o count, o min, o std. Cada um desses caras são um identificador para cada linha. Isso é muito massa, viu? Você tem aqui os índices das colunas e aqui você tem os índices das linhas, ó. Então, por exemplo, se eu quiser o mínimo do tempo até a falha, eu vou no índice min desse QuantDesk e vou na coluna tempo falha, que ele me entrega esse resultado. É mais ou menos isso que eu estou brincando de fazer agora. Isso que eu mostrar para vocês é um conteúdo bem interessante, viu, pessoal? É a maneira de vocês passearem por matrizes em Python, né? Vamos mudar de maneira. Então, o que é que a gente tem aqui? Deixa eu separar essa coisa. O que é que a gente tem nesse comando, né? Esse lock é uma sigla para localização. Então, eu tenho uma matriz. Se você quiser pensar numa matriz como sendo um mapa, você me entrega as coordenadas desse mapa que eu chego num ponto específico dele. Aqui eu estou entregando como coordenada a linha max, que está aqui no QuantDesk. Deixa eu mudar essa ordem aqui. Eu vou trazer isso aqui para cima. É para facilitar meu discurso. Então, eu venho na linha max, que é a última linha, e estou na coluna tempo falha. Então, o comando lock me permite acessar essa localização e vai me entregar o número correspondente, que vai ser 121.8614, papapá. Eu posso fazer a mesma coisa com o mínimo de tempo falha. Ele agora vai me entregar esse resultado. Pessoal, como é que eu sei que uma coluna é uma coluna de índice? Então, em geral, vai ser a primeira coluna, ela não vai vir com título. É um default do próprio Python, né? Ela vai vir em negrito quando você chamar como uma display, claro, né? Aí, como é que eu calculo a amplitude? A diferença entre o máximo e o mínimo, né? Ele não vai me deixar fazer isso, não vai? Quebrar a linha aqui. É a distância entre o máximo e o mínimo. Ele está reclamando porque eu quebrei a linha. Eu acho que o que eu consigo fazer é isso aqui, né?
Ou não? Ele vai reclamar também. Ele vai reclamar. Bom, vou deixar assim mesmo, né? Se você descobrir como é que eu posso fazer para quebrar essa linha aqui, você me ensina depois, viu? Ou seja, a amplitude do tempo até a falha é de 121,85. Aí lá estaria eu criando as células Markdown para poder interpretar isso, né? Aqui o que eu tentei fazer, eu não sei se você já passou por isso, Ademir. Eu tentei automatizar a chamada a esse objeto, né, para colocar junto com o texto. Em R eu faço isso com facilidade danada. Mas em Python não rolou, não. Não soube fazer, não. Aí depois tu descobri também. Só imprimiu o negócio? Eu queria que aparecesse aqui no Markdown o número, né? Que está guardado no objeto amplitude e tempo falho, entendeu? Realmente, em relação a isso aí, eu não conheço muito, professor, porque eu não trabalho com esse tipo, eu só trabalho direto no visual mesmo. Tranquilo. Mas eu deixei um encaminhamento para todo mundo. É uma curiosidade interessante de matar, viu? Aí, se você descobrir, vocês me ajudam. Aqui só conferindo, né? Calculando a Agora, diferença do marco. agora em relação à quebra ali, você poderia fazer Sim, só um teste. Quando sim. quebrar aí, quebra a linha e no final dela bote um end, AND, para ver se vai. Depois do No menos final ali. coloca o quê? Depois do menos, o senhor bote um end, AND, para ver se vai. Assim? Eita. Aí ele continua reclamando. Cara, eu vi em algum lugar, eu já passei por essa Bote end dúvida, eu bar. já resolvi, End mas não bar. lembro como foi. Oi? Bote end bar, para ver. E Assim? depois barra. É com A, com A. É Com assim A e a mesmo? barra ao contrário. É com A e a barra ao contrário. Ah, tá. Assim. Hum, Não, eu vou ver, depois ele fala. tranquilo, Mas então. esse Sem negócio do aperreio. Markdown, eu vou ficar devendo. Para quem está escrevendo os projetos de TI, saber automatizar essas células Markdown vai ser importante, porque o relatório já é atualizado automaticamente. Os textos, né? Tudo. Em R é muito fácil, cara. Você chama o objeto e ele simplesmente encontra o objeto e imprime. Mas aqui eu já até pesquisei um tempo e não consegui encontrar a resposta, não. Para calcular a amplitude interquartílica. O que a amplitude interquartílica faz? Calcular a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Ou seja, o quantil 75% e o quantil 25%. Então, assim como a amplitude total, estou usando a mesma regra. Quantidesc, na localização, 75% tempo falho, 25% tempo falho. Então, enquanto que a amplitude total, vê só que coisa, velho. A amplitude total é de 122 quase, né? A amplitude interquartílica não chega a 28. E aí fica mais fácil você enxergar a presença de outlier, né? Na total, ela está sendo computada envolvendo os outliers. E na interquartílica, a gente não envolve os outliers. Sobre o erro absoluto médio, né? Vocês vão lembrar que a gente aplica o módulo, soma e tudo mais, né? Aqui eu estou pegando o tamanho da minha amostra, ou o tamanho daquela coluna tempo falha. Aqui eu estou calculando o erro entre a coluna tempo falha e a média que eu estou pegando lá de quanto desce de novo, ó. A média está lá na linha mínima. Lá na linha mínima. Isso aqui é bacana, porque embora que isso aqui seja apenas um número, como esse carinha aqui é um vetor, o que ele vai me entregar vai ser o vetor de diferença. Isso eu acho bacana. E quem implementa em C, por exemplo, ou em C++, tem um sofrimento danado com isso, que ele só consegue realizar essas operações. No caso aqui, os vetores deveriam ser do mesmo tamanho, né? Então, tipo, o tempo falha, Para ele botar um pouco, né? ele ia ser um sofrimento. Ou então você criar um vetor com o mesmo número se repetindo diversas vezes, né? Olha, o tempo até a falha é de tamanho 579.
a média de tamanho 1, né? Se você quiser pensar num vetor, é um vetor de tamanho 1, um escalar. Então, quando ele aplica a diferença entre os dois, ele repete esse valor para cada uma das diferenças que ele deseja realizar. Aí é bacana, porque agora eu vou ter um vetor de 579 observações envolvendo as distâncias entre cada tempo até a falha e a média. O R também tem essa facilidade. Aí depois que eu aplicar as diferenças, eu calculo o módulo, né? O módulo eu utilizo a partir de uma série, porque eu tenho aqui uma série de dados, a partir do comando ABS. Esse ABS me entrega o valor absoluto de um número, ou o módulo de um número, né? Em seguida, eu estou guardando todos esses caras, por exemplo, esse absoluto, eu estou guardando um erro em módulo, né? E aqui eu vou calcular o erro médio absoluto, o erro absoluto médio. Esse erro em módulo, que é uma série também, e a série me permite que eu calcule a média diretamente. Estou guardando o erro absoluto médio no EAM, e aqui eu simplesmente imprimo. E depois eu exibo esse passo a passo que eu realizei aqui com você. Então tá aqui, né? O erro absoluto médio é 16,75 meses, por unidade de tempo. Aqui eu tenho cada tempo até a falha, aqui eu tenho a média, e aqui eu tenho as diferenças, né? E depois o módulo dessa diferença. Só para ilustrar o passo a passo que eu realizei, né? E aqui eu confiro essas continhas, né? Pá, que eu fui fazer. Esse menos 18,29 é justamente a primeira diferença que eu realizo aqui, tá? Diferença entre esses valores. Ok. Aqui eu volto a pegar as qualitativas. Executo de novo lá o comando describe, só para destacar a moda. Aqui eu tenho chance de ilustrar com vocês como é que eu posso criar uma célula Markdown e combinar com códigos em LaTeX, que é valioso demais isso. Por exemplo, ó, vou criar aqui uma célula Markdown e quero construir uma função. Eu quero dizer que f de x é igual a x sobre 2 elevado ao quadrado. Só o 2 aqui que está ao quadrado, né? Quando eu saio da célula, eu tenho do jeito que eu escrevi, ó. Eu não tenho de um jeito bonitinho, matematicamente falando, né? Eu poderia ter aqui uma linha em LaTeX. LaTeX é uma linguagem de programação que me permite escrever textos de maneira mais profissional. Deixa eu ver se vai funcionar só com um cifrão, viu? Olha só como ficou bonitinho, ó. Mas ainda não está do jeito que eu quero. Eu queria que esse 2 ao quadrado ficasse embaixo do x. Então, eu vou dizer que aqui o que eu tenho é uma fração de x por 2 ao quadrado. Eita, o que foi que eu errei aqui? Ah, tá, porque não tem essa barra, né? Agora sim, ficou do jeitinho que eu queria. Então, eu estou misturando a linguagem Python com a linguagem LaTeX para poder promover a mistura entre linhas de código para a máquina e linhas de código para as pessoas lerem melhor, né? Eu até ilustro isso com outra função. Essa função aqui é a distribuição normal, que a gente vai ter chance de falar sobre ela bastante até o final da disciplina. Aqui eu deixo com vocês a pergunta sobre como calcular a Modic Zuber, como calcular o índice de variação qualitativa. Vocês vão lembrar que em algum momento eu criei esse DF-Forn, que é a distribuição de frequência do fornecedor, né? Lá do pacote NumPy, se eu chamar a função sum sobre o DF-Forn ao quadrado, isso aqui é massa demais. Ele vai pegar... Eita, eu guardei como sendo as relativas. Eu deveria ter guardado como sendo as absolutas. Deixa eu fazer de novo. Para ficar do jeito certinho. Fornecedor. Velho, calma.
Deixa eu ver se ficou do jeito que eu quero. Agora sim. O IQV você calcula a partir das frequências absolutas, né? Então, se eu faço esse DF forne asterisco 2, eu estou dizendo que eu quero elevar cada um desses resultados aqui ao quadrado, que é justamente uma das partes componentes do IQV, né? Você tem as frequências absolutas elevadas ao quadrado. Aqui ele já me entrega o resultado da soma desse carinha ao quadrado. Se eu chamo só esse comando, ele vai me entregar as frequências ao quadrado. Olha que massa. E aqui eu estou somando nessas frequências ao quadrado. Então, já dei aquele passo talvez o mais complicado para calcular o IQV. Estou ajudando vocês, né? Aqui eu defini a função IQV, ó. Então, você me entrega uma distribuição de frequências. Aqui eu estou só imprimindo por 50 vezes um asteriscozinho para ficar uma linha cheia de asteriscozinhos. Aí depois eu faço o display dessa distribuição, exibo o número de categoria dessa distribuição, exibo a primeira categoria, né, a frequência só para a gente enxergar mesmo. Depois eu pego o número dessas categorias, aplico essa função que eu apresentei para vocês, porque eu preciso somar essas frequências para ter o tamanho da amostra. Eu tenho aquilo que eu chamei de suma NI2, a soma dessas frequências ao quadrado, como eu exibi ainda há pouco, e aqui eu tenho a equação do próprio IQV, que é K vezes N ao quadrado, menos a soma dos N's ao quadrado, ó, sobre N ao quadrado vezes K menos 1. E depois eu imprimo o IQV. Aqui eu estou aplicando o IQV tanto para DF forne quanto para DF tempo falha. Embora que seja uma medida que foi pensada para variáveis qualitativas, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de variável, porque ela se baseia na distribuição de frequências, né? Então, para fornecedor, o IQV foi de 0,95 e para o tempo até a falha foi de 0,83. Quando a variável for quântica, eu vou pedir que vocês não usem o IQV, tá? Deixem para usar somente para as quali, porque a gente já tem muita medida para as variáveis quânticas, né? Professor, e desvio padrão, coeficiente de variação, que nem está aqui. Onde é que eles entram? Se vocês lembrarem, aqui quando eu chamei o sumário, ou a função describe, está aqui o desvio padrão, está aqui a média, né? Vou até executar de novo esse display lá embaixo. Se eu quiser o coeficiente de variação, é só dividir o desvio padrão pela média, né? Então, eu posso fazer CV underline tempo falha. O tempo falha, né? Eu teria aqui o QuantDesk. Eu vou visitar a localização cuja linha é definida pelo desvio padrão. Esse STD é a sigla em inglês para desvio padrão, tá? Standard Deviation. E a coluna vai ser a coluna tempo falha. E sempre que puder, você usa o Ctrl+C, Ctrl+V para não errar nenhuma letra. Só que isso sobre... deixa eu dar até um Ctrl+C aqui. Aqui não seria STD, seria min. O desvio padrão é dividido pela média, né? E aí, e aí depois eu imprimo esse resultado. Olha que coeficiente de variação enorme, né? A dispersão é muito grande desse tempo até a falha. Quando o coeficiente de variação passa de 20%, aí a gente já considera que está elevado, né? A dispersão. Exatamente. Está dando acima de 100% aí, a dispersão em relação à média, né? E com isso a gente conclui, enfim, o conteúdo de estática descritiva.